Eu queria, como a mim me foi pedido para falar sobre algo que não existe, né? Então nós tivemos aqui mensagem de ceticismo, mensagem de esperança, e agora nós vamos ter direito transcendental. Vou tratar do que não existe. O que é? As decisões do CNJ com impacto no contencioso administrativo tributário. Nenhuma. Acabou o assunto. O assunto está encerrado. O tema, né, e o nome conferência, então, você está conferido. Né? Não há mais o que conferir. Então eu vou fazer três recortes aqui dentro do nosso mágico tempo, três recortes para compreender o papel do CNJ, elementos citoplasmáticos do contencioso tributário, porque medularmente o contencioso tributário não é tocado pelo CNJ, e uma proposta para a Abradet, quem sabe, abraçar, para fazer o CNJ mudar sua postura em relação ao contencioso tributário. Uma provocação hermenêutica, mas ontológica do Conselho Nacional de Justiça. O primeiro recorte. Se nós observarmos o texto constitucional, eu vou falar bem rápido, mas quero ser didático, quero ser compreendido, porque um é sequência do outro. Primeiro recorte. O texto constitucional, que se inicia pelos princípios fundamentais do Estado brasileiro, logo diz que nós somos uma federação. Eu estou falando disso porque o título deste evento é Tributação e Federalismo. Federalismo no Brasil pode muito bem ser chamado de feudalismo, mas de federalismo não. O Brasil não tem federalismo. O Brasil tem uma fraude pseudo-federativa. O Brasil não tem federação. Razão porque o desenho federativo nosso é absolutamente sui generis. Não se parece com Itália, com Suíça, com Alemanha, com Colômbia, com Argentina, com México, com a matriz Estados Unidos, com a Índia. O nosso federalismo é o federalismo do jabuticabal. É o federalismo possível dentro dos encontros constituintes parademocráticos de 87 e 88, com grande trajetória, com grande experiência autoritária, porque nossa tradição é autoritária. Nós não temos a vocação democrática, nós estamos forjando isso a fórceps. Não temos nenhuma tradição democrática, muito menos federalismo, porque federalismo é o antifeudalismo. É a descentralização para que tudo funcione com seu cada qual e o todo funcione saudavelmente. Aqui não. É cada um por si e Deus contra todos. Então, a união acaba representando, como bem o doutor Bichara colocou, a desunião. E o procurador da Fazenda Nacional parece, não é o algoz da advocacia, da República, do Ministério Público, quando a rigor, ele é um advogado, com cliente certo e com remuneração exata. Então, vamos colocar as coisas nos seus lugares. Aí onde estão as placas tectônicas. A Constituição começa no parágrafo único, quando fala dos fundamentos da República, República Federativa, primeira Constituição da história do Brasil a ter compromissos políticos republicanos, é a de 88. É a de 88. Nós não temos República no Brasil antes de 88. Nós temos um presidencialismo monárquico e uma pseudo-república em todas as instituições. Pode olhar, não temos tempo. Eu já desisti até do texto ali, porque não temos tempo. Mas olha a Constituição de 1891, o que é que tem de republicano?
se não para fortalecer o liberalismo e o café com leite. Então já não é, já é um desequilíbrio. Capital do Rio, decisões São Paulo e Minas, o quintal maior do que toda a metragem da casa. Um desvirtuamento que piorou com a centralização pseudo-democrática de 34 e antidemocrática de 37 na era Vargas. Mas em 46, como nós, Profissão Esperança, iríamos dizer mais tarde, em 46 agora vai, agora nós vamos ter uma democracia. Veio o golpe de 64 e veio uma Constituição, um arremedo constitucional, um remendo constitucional que foi piorado em 69. Vem a Constituinte de 87 e 88, a mais longa da história, que traz uma Constituição muito além do que a sociedade brasileira suportaria. E é isso que agora, no dia 5 de outubro, a gente vai completar um quarto de século de uma Constituição completamente estraçalhada por 75 emendas constitucionais. Sim, porque esta semana foi aprovada a PEC da música. Sim, 75. Mais as 6 revisionais. 13 em matéria tributária. Não é? Sem dúvida. Não, 13 em matéria tributária, eu ia tocar nesse ponto, sem fazer uma reforma tributária. Só remedos. Só curativo no cancro. O que, afinal de contas, acaba combatendo a consequência, piorando a situação da causa. Mas aonde eu quero chegar? Esse foi o primeiro recorte. Primeira Constituição com compromisso republicano. O que é que significa compromisso ontológico republicano? 1. Alternância no poder. 2. Prestação de contas da administração pública. Isso é república na sua ontologia contemporânea, que se aproxima do conceito de democracia participativa. 3. Fundamental, essencial, a responsabilização pessoal dos gestores. Essa é a grande novidade da temporada. A gente não se acostumou com isso ainda, e tem muito gestor que diz, isso não existe não. Eu comparo com o surgimento da AIDS. Todo mundo, quando aparece, é possível que não é possível isso vai acontecer comigo. É o gestor, não é possível que eu vá ser preso. Quem é que você viu preso? E comparo um mal com outro mal. Uma dosimetria que não me parece exagerada, não me parece hiperbólica, mas eu vou continuar nesse segundo recorte. Então nós temos uma quarta característica republicana, que me parece fundamental, que é o fortalecimento dos mecanismos de controle da administração pública. Para além das corregedorias, para além do sistema de compadrio interno, para além do sistema do mão na cabeça dos amigos, pressão nos adversários e punição dos subversivos, entendidos como tais aqueles que se rebelam contra qualquer coisa ou questionam mais de uma vez por dia por quê. Então, fortalecimento dos mecanismos de controle. Eu vou chegar ao CNJ agora. O CNJ está nessa praia. A segunda coisa essencial. São 3 recortes, o segundo recorte é essencial. Aqui já me recortou no meio. O segundo recorte é essencial. Realmente é muito pouco tempo para falar de todos os CPFs de quem construiu a muralha da China. Então, o que acontece? O que acontece de essencial? O artigo 1º, parágrafo único, diz que todo o poder, tem o poder constituinte que todo mundo sabe desde o comecinho da faculdade. Desculpa, eu vou usar isso aqui, tá? Fica secando por causa do ar-condicionado. Não, tudo certo. Não, por favor. Ah, tem aqui, pronto. Beleza. Desconto o tempo. Beleza, vai dar um desconto aí. Dá um desconto aqui. Não é que a plaquinha Dá um desconto, tá? Afinal, acabou de Ela mesma está me atrasando e ela é da placa, então não valendo nada. Tem que acabar com 2 minutos no final, depois Eu acabar. achei que 2 minutos fossem tão importantes. É impressionante, né? Eu vi vocês desesperados, agora eu estou sentindo desespero na porta. Mas, para ser bem claro, quando a Constituição, no parágrafo único, veja esse raciocínio que eu acho bem bonitinho, modestas falas. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que fala dos fundamentos da República,
Diz o seguinte: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Onde está o judiciário? Não está. Não está. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio dos representantes eleitos, ou legislativo ou executivo, ou diretamente, nos termos dessa Constituição, que nos remete ao artigo 14, soberania popular, voto, sufrágio universal, voto direto e secreto, com igual valor para todos, né? O teoria dos democratas americanos, o one man, one vote, que uma vez lá no Conselho Federal o sujeito traduziu para um homem, um vote, né? Direito elétrico, eletrônico, né? One man, one vote, cara. Claro, um homem, um vote. Isso está no processo eletrônico, né? Elétrico, eletrônico. Pois bem, então essas coisas idiotas, né? Que chegam a ser engraçadas. Então, é interessante. Um cara desse cabe facilmente em 140 caracteres. Então, o que acontece? Com folga. Agora aqui a gente não cabe. Então, o que acontece? Vem o artigo 2º da Constituição, que o próprio Nelson Jobim mais tarde diria, presidente do Supremo, presidente do... Aliás, a Santíssima Trindade, ele foi do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né? Nelson Jobim chegou a dizer, não é, que ia lançar um livro, depois se arrependeu porque tem uma repercussão muito grande e tal, que houve uma fraude na Constituinte. O artigo 2º da Constituição foi, sem querer ofender, inoculado no texto constitucional sem que a Constituinte soubesse. Sem que a Constituinte soubesse. Por quê? Porque os notáveis, lá, o alto clero da Constituinte, se reuniram e foram na gráfica e disseram assim: bota aqui uns artigos, inclusive da medida provisória, inclusive o 62 da medida provisória. E o artigo 2º foi colocado. Pode olhar que o artigo 1º fala dos fundamentos da República, o artigo 3º dos objetivos fundamentais e o 4º das relações internacionais e os princípios que regem a República Federativa do Brasil nelas. Mas o 2º diz: todos são poderes da União independentes e harmônicos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Qual é a função jurídica positivista ou positiva desse artigo 2º? Dizer que, embora o parágrafo único do artigo 1º tenha simplesmente feito uma omissão completa em relação ao judiciário, ele teria a mesma estatura que os outros dois, não obstante seus membros não erigissem da vontade popular. Então, os membros do judiciário, antes de mais nada, as pessoas discutem, não sei o que, mandato, podemos mudar o modelo, mas legitimidade constitucional eles têm. Está escrito. Aí, mais adiante, já salto para ir para o terceiro recorte último, o artigo 37, que para mim é de uma riqueza monumental, e 2/5 deles são absolutamente alegóricos. E o CNJ tem trazido para o judiciário agora, digamos, um foco maior em cima deles. Os princípios que regem a administração pública de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, da União, dos estados, do DF e dos municípios. Claro que o município não tem, todo mundo sabe, judiciário, não é? Mas, que princípios são esses? Legalidade, todo mundo fala da legalidade. Sempre bom lembrar que legalidade, e aí o direito tributário vem exatamente a receber essa incidência, ali dos 145, 150, a legalidade não quer dizer o que está previsto em lei pode ser feito. Pelo contrário, a matriz no artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei de acordo com a Constituição. Não é qualquer lei, é uma lei de acordo com a Constituição. E aí pode haver, inclusive, os chefes do Executivo podem deixar de cumprir a lei, por autorização do Supremo, desde que questione, etc, etc. Bom, o artigo 37 fala de legalidade, de impessoalidade, de moralidade, que todo mundo fala, mas onde está a publicidade e onde está a eficiência que foi incluída pela emenda 19? E é exatamente neste momento que a gente passa por 74, que fala, está falando de Tribunal de Contas, ali dos 70 até o 75, né? Um capítulo, uma seção final do capítulo do Legislativo, e dentro dessa seção final tem o 74 dizendo que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, onde é que você já viu falar disso na prática? Terão seus sistemas de controle interno funcionando de forma integrada, que não é nada mais nada menos do que o que começou agora a acontecer, que é o chamado Pacto Republicano, que, vamos falar bem claro, não deixou de ser apenas manchete de jornal.
Não emplacou ainda. Não houve ainda essa vontade, que é o que o 74 manda. E o 99, para eu chegar ao último recorte e terminar nos meus últimos minutos. O 99 diz que o judiciário tem autonomia administrativa e financeira. E onde é que as senhoras e os senhores viram que o legislativo tem autonomia? Não está em canto nenhum. E onde é que está escrito que o executivo tem autonomia? Não está em canto nenhum. Mas o reforço de que o judiciário é um poder de estatura, embora sem a precedência popular, embora sem a tal legitimação popular, isso aí é uma coisa para outra discussão, mas enfim, sem a legitimidade popular, tem a legitimação constitucional ordinária, tem autonomia administrativa e financeira, sim. É dizer, o judiciário é um poder com a mesma estatura que os outros dois, o que também é repetido mais tarde no 127 com o Ministério Público, que não é poder, antes pelo contrário, mas uma função essencial à justiça. E aí que eu quero chegar. A República chegou ao judiciário no plano constitucional, mas não chegou no plano institucional fático, senão com espasmos voluntaristas de presidentes de tribunais, repito, no presidencialismo monárquico que a gente vive. O tribunal agora está excelente, o presidente falando de tal, nesses 2 anos, o rapaz está fazendo uma gestão excelente. E daí? E onde é que está a continuidade administrativa? Ah, mas o próximo é o fulano, Deus me defenda, eu não quero estar vivo para ver. Então morra. Quer dizer, o sistema se problematiza ao invés de se solucionar. Ele cria uma solução e 2 problemas, como o doutor Túlio aqui, se eu não entendi errado, apontou de maneira muito clara. E aí é que eu quero ir para o meu último recorte. O CNJ foi criado para ser este órgão que aproxima o judiciário hermético encastelado do judiciário republicano que a Constituição manda e que a sociedade legitimamente deseja. Entendendo como sociedade, na lógica de Friedrich Miller, né, os segmentos organizados que determinam a vontade da maioria silenciosa e desdentada. Então, é isso de que se cuida. E o Conselho Nacional de Justiça veio com um rol de competências que está no 103b, parágrafo 4, que eu não vou ler para vocês, óbvio, mas que é um rol exemplificativo. Primeira cobrança. Está escrito no 103b, parágrafo 4, que o CNJ tem essas competências, além de outras que vierem a ser a ele atribuídas pelo Estatuto da Magistratura. Estatuto da Magistratura, que vem a ser uma lei complementar, nos termos do 93, que o presidente do Supremo, há muito tempo, já era para ter proposto para suceder a Lomã. Mas eu não vejo essa pressa do Judiciário, muito menos do Supremo, de nenhum dos presidentes, de nenhum, não estou falando de Joaquim Barbosa, de nenhum, em priorizar uma lei chamada Estatuto da Magistratura para aumentar as competências do CNJ, porque eu disse isso para Gilmar, ministro Gilmar, ministro Peluso, ministro Carlos Brito, ministro Lewandowski, ministro Joaquim Barbosa, com quem eu estive no Conselho Nacional de Justiça, ministro Lewandowski mais incidentalmente. Ministro Lewandowski e ministro Peluso defendem muito o artigo 125, Gilmar menos, Joaquim menos, muito menos, não é? Carlos Brito também menos. O 125 diz o quê? Cada Estado organiza a sua justiça. Ao federalismo levado para o judiciário estadual. E o que é? Em que se transformou isso? Em verdadeiros feudos locais. Em um judiciário absolutamente aristocrático e oligárquico. Num sistema de compadrio muito semelhante ao modelo antigo medieval da Igreja Católica, da família tradicional, das Forças Armadas e da maçonaria. É rigorosamente a lógica é a mesma. Não precisa ter lido o Chefão do Mário Cruz para entender o que eu estou falando. É a mesma. Uma lógica hierarquizada, de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tribunais de Contas, vou concluir agora. Tribunais de Contas não fazem o seu dever de casa de fiscalizar administrativamente as unidades dos 3 poderes. Muito menos o judiciário. Tivemos que emplacar, implorando, não uma resolução, porque a gente não conseguiu, mas uma recomendação para que advogado não seja preso, advogado público, você nem sabe disso, todo mundo que sabe disso,
que eu briguei ali, fui ridicularizado, tive que fazer o diabo, tive que dizer, como dizia Rui, o importante é vencer, e um conselheiro muito inteligente, muito sábio, desculpe, mas eu li Rui Barbosa de cabo a rabo e de rabo a cabo. Eu também não sei como é isso, deve ser árabe, voltando. E eu nunca ouvi falar que Rui tivesse dito isso, mas quem falou em Rui Barbosa? Foi uma das raras vezes que eu vi o ministro Peloso rir. Não sabia nem que ele ria. Eu até disse isso para ele, brincando. Eu não sabia que Vossa Excelência ria. Porque eu disse, quem foi que falou de Rui Barbosa? Vossa Excelência falou de Rui Barbosa. Eu disse, não, eu disse Rui Chapéu, campeão brasileiro de 1999. O importante é vencer. Teoria do pragmatismo de resultados. Nós temos que debater. O CNJ não foi feito para puxar a orelha de juiz. Ele foi feito para pensar uma nova justiça para o país. Ele é um órgão de planejamento estratégico, portanto um órgão intelectual e não um órgão de polícia, embora também o seja. E aí, as três coisas finais. O que tem do contencioso administrativo tributário no CNJ? Nada. O CNJ diz só, nós não somos escritório de cobrança. Faz as decisões. Eu trouxe aqui, mas também não vem ao caso. Acredita em mim. Então, sai do CNJ. Bote lá, Comissão de Jurisprudência, foi a gente que presidiu. Está bem bonitinha a jurisprudência e fácil de achar. Lá no CNJ, jurisprudência, clica lá. Tributário, vai ter um monte de coisa. Não determina. Por quê? Primeiro porque o contencioso administrativo fiscal ocorre muito mais na seara do executivo, sobre o qual não tem nenhuma incidência o CNJ. Segundo porque decisão judicial não pode ser revista no mérito judicioso lá no CNJ. A não ser, olha a saída, a não ser que se fale de o juiz ter desbordado dos seus deveres funcionais. Aí cabe o controle do CNJ. É a zona cinzenta entre o administrativo e o jurisdicional. Ou que o juiz tenha decidido contra prova dos autos. Aí cabe buscar o CNJ. Fora isso, o que se fala de depósitos aqui se referiu Bichará pouco. Em relação aos depósitos tributários, o Poder Executivo, pode ter sobre eles alguma pretensão. Razão, isso é decisão de agora do CNJ, 6 de agosto passado. Relatoria do juiz federal de São Paulo, que estava lá na sua última sessão, Silvio Rocha. O processo é 3107, dígito 28, para quem quiser achar. Ele diz, razão pela qual a Lei 11.429 de 2006 permitiu a sua utilização cercada de cautelas. Atenção! Mas em relação aos depósitos judiciais não tributários, salvo exceções, não. Assim, num juízo de cognição sumário, não nos parece lícito permitir a utilização desse recurso pelo Estado, sem garantias de que eles sejam devolvidos, exceto a promessa do Tesouro Estadual. Aquela coisa de o Estado copiar o modelo federal. Aqui, Vossa Excelência se referiu. Cumpre repetir que os depósitos, um minuto só eu já concluo. Cumpre repetir, eu vou terminar. Cumpre repetir que os depósitos judiciais não podem ser objeto de livre disposição pelo judiciário, nem converter-se simplesmente em fonte de recurso para investimento do Estado. Isso é um desvio inacreditável. E eu não estou fazendo aqui papel garantista, seletivo e liberal, essa carapuça eu não assumo. Para mim tem que ser o Estado social. Nós temos que ter um Estado social. A maioria precisa do Estado do Brasil. Nós não somos os Estados Unidos, nem a Alemanha. A maioria precisa de um Estado interventor, sim, mas não invasor. É completamente diferente. Protetor, mas não protecionista. Assistente, mas não assistencialista. Por isso que as cotas, por exemplo, são constitucionais na medida e na proporção da tolerância e do razoável. Na medida e na proporção de que quem tem sede precisa beber, mas que precisa ter também um combate às causas paralelamente para se abandonar aquela medida protetiva. E por último, senhoras e senhores, essa questão que veio do Rio de Janeiro, da OAB do Rio de Janeiro, sim, duas coisas. Os precatórios, questão dos precatórios. O CNJ fez uma resolução sobre pagamento de precatórios no momento em que a OAB, o Conselho Federal, tinha intentado uma ação
direta de inconstitucionalidade contra a emenda 62. A emenda que reformulou o sistema de precatórios, que ficou conhecida, quando ainda era proposta de emenda, como PEC do calote. Certo? Não vou discutir aqui interesse de parte a parte. No plano republicano, a emenda 62 foi boa, embora tivesse inconstitucionalidades, tendo em vista que o artigo 100, matriz constitucional dos precatórios, não tinha ainda, não tinha mais vida, sobrevida, mesmo depois da emenda 30, da emenda 37, não é? Das outras emendas que sucederam. Enfim, essa emenda número 62 trouxe o regime de precatório, sobre inclusive uma parte já declarou inconstitucional recentemente. Agora, o CNJ fez uma resolução, a resolução 92, salvo melhor juízo, tratando disso contra o meu voto. Eu reconheço hoje que aquela resolução teve, digamos, uma diretriz de pagamento de precatórios, mas havia muitas incongruências e o meu voto solitariamente foi pela inconstitucionalidade da emenda e, portanto, não vou usar aqui a figura do arrastamento, mas enfim, por arrasto, a resolução do CNJ, evidentemente, era inconstitucional em certa parte. Mas instrumentalizou bem o pagamento de precatórios. No CNJ, pacificou-se o entendimento, que já tem no Supremo, de que precatório é matéria administrativa. Embora dois conselheiros, um juiz do trabalho e um do Ministério Público Federal, tivessem, o juiz do trabalho tinha discordância total, e o do Ministério Público tinha dúvida. Mas a grande maioria entendia, como o Supremo entende que a matéria é administrativa. Eu acho que não tem que discutir sobre isso. Mas não há uma central nacional de precatórios, como não há uma central nacional de concurso público, como não há uma central nacional de compras. Eu acho que o papel do CNJ é construir isso, junto com os outros entes. E eu não aceito, não posso aceitar que advogados públicos que ganharam com tanta luta e continuam lutando, ganharam com tanta luta a condição de função essencial da justiça na Constituição, junto com a Defensoria Pública, junto com a advocacia dita privada, mas com os públicos, junto com o Ministério Público, que procurador da Fazenda Nacional, doutor Túlio, que tem um papel constitucional, por exemplo, isso com o máximo respeito, total respeito, aliás, com vergado respeito, porque defendia a advocacia a pública e a advocacia, porque entendo que a entidade republicana de contrapeso, naquele sistema do CNJ, que não é fácil ser minoria. Se você acha que é fácil ser minoria, seja minoria por 15 minutos. É insuportável. Você tem que se qualificar como agente do terceiro mundo, do primeiro mundo. A gente tem que vencer 2 vezes para poder empatar primeiro. A gente começa o jogo perdendo de 2-0. É impressionante. É incrível. Então, é uma desigualdade muito grande. Mas lá, nós tentamos nos preparar para tirar nome de gente viva, de órgão público, para acabar com essas farras familiares, à custa da coisa pública. Conseguimos algumas coisas, outras nem tanto. Essa, por exemplo, uma provocação da OAB do Rio de Janeiro, numa situação gravíssima de uma procuradora da Fazenda Nacional cedida ao desembargo. Sabe o que acontece, doutor Túlio? Estou me referindo respeitosamente a um representante da Procuradoria da Fazenda Nacional, por isso estou falando com o doutor Túlio, mas estou falando com todos aqui. Sabe o que acontece? A gente luta para ter autonomia. De repente a gente pode abrir mão dessa autonomia. Ou essa autonomia é um direito indispensável, indevoluto, inegociável, indisponível. Porque eu entendo que é indisponível. No momento em que um procurador da Fazenda Nacional, que tem um papel constitucional, artigo 131, parágrafo 3º, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional será responsável pela cobrança da dívida ativa de natureza tributária, nos termos da lei. Se eu não estiver enganado, isso está escrito ali. Aí, de repente, doutor Túlio, realmente o senhor é um cara muito bom, então vem cá, venha ser meu assessor de um desembargador, com o maior respeito aos assessores, é diminuir a Fazenda Nacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma incongruência ontológica. O cara é procurador da Fazenda Nacional e assessor de um desembargador que vai julgar uma questão que vai na Fazenda Nacional. Isso é pior do que um lugar onde não há. Santa Catarina, por exemplo, mesmo que digam que funciona bem, eu não aceito que funcione bem fora da Constituição, porque senão, como é que eu vou aceitar? Aqui pode, ali não pode. Aí o Supremo, batendo cabeça, com o maior respeito, batendo cabeça. Porque uma hora a Constituição pode, a outra não pode, a Constituição diz, a Constituição não diz, a Constituição diz, mas é a gente que manda. Como que vai?
O que vale, afinal de contas? Então eu não consigo aceitar. E acabou que uma composição de que fiz parte, a última composição de que fiz parte, terminada agora, não foi julgada ainda, e isso vai ser julgado agora. Mas tivemos um seminário, e nesse seminário, com participação de todas as partes, houve muito debate. Penso eu que a sessão de procurador era assim que votaria. Procurador da Fazenda Nacional. Advogado público de uma maneira geral, mas procurador da Fazenda Nacional. Não é? Com toda a autonomia que conquistou, com uma lei específica. Carreira de Estado. Para ganhar uma gratificação. Para ganhar uma gratificação. Se submeter, com todo respeito, máximo respeito. Cada qual tem seu papel. Se a gente não fosse o cara que varresse aqui, a gente não estava respirando bem esse lugar. Então todo mundo tem o seu papel importante. Mas procurador da Fazenda ser cedido para ser assessor de um desembargador ou de um ministro que seja, é absolutamente incongruente. Como é que vai ficar isso? Vai ficar do jeito que está. Vai ficar do jeito que está. O que é isso? Quais vão ser os números da cena? Você pode dizer para mim? Não, não posso. Não é adivinhação, não. É a chamada prognose. A diagnose é a prognose. Ou seja, nós temos procuradores da Fazenda Nacional auxiliando o ministro do Supremo, ministro do STJ, etc. E tal, que são os que vão, evidentemente, dizer isso. Abraço a todos. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos.